Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração e temos tido o prazer de falar sobre a volta de Cristo, algo que deve consolar o nosso coração, animar o nosso coração, pois temos a certeza de que Cristo voltará. Já falamos e explicamos o que será este evento. Será um evento súbito, será um evento visível e em que Cristo voltará de maneira completa, corpo e alma, voltando para resgatar a sua igreja. Tanto os vivos quanto os mortos, todos os que creem, serão arrebatados para estarem eternamente com o Senhor. Já aprendemos também que no Novo Testamento a gente tem uma série de evidências do começo ao final do Novo Testamento a respeito da volta de Cristo. E começamos então a falar sobre a expectativa que deve existir em nós com relação à volta de Cristo. Primeiramente olhamos lá para o texto de Tiago e aprendemos que devemos manter a paciência e fortalecer o nosso coração até a vinda de Cristo. E hoje queremos olhar com os irmãos para um texto lá em Mateus capítulo 24, continuando assim, aprendendo sobre a maneira como devemos aguardar a volta de Cristo. Devemos ter esta esperança, ter esta expectativa e aguardarmos então o retorno de Cristo. Abra aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 24, leremos a partir do verso de número 37 até o 42. Mateus capítulo 24, versos do 37 ao 42. E nós encontramos o seguinte nesse texto: Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois homens no campo, um será levado e outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Antes de continuarmos, vamos orar. Senhor, fala conosco nesta noite, desperta o nosso coração, anima-nos para a certeza, a promessa da volta do Senhor Jesus. Que estejamos atentos àquilo que o Senhor há de nos ensinar nesta noite com relação à tua volta. E é claro que ao final todos nós possamos estar com o coração disposto a estarmos de fato preparados, vigilantes para o retorno do Senhor. Fala ao nosso coração, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Veja que o texto falou sobre os dias de Noé. Por isso, o desenho das crianças hoje será o seguinte: crianças, peguem aí a folha e o desenho de vocês será o seguinte: em um lado da folha, vocês vão desenhar uma arca, a arca de Noé, um grande barco. E vocês podem enfeitar o desenho, fazer bichinhos chegando até na arca ou dentro da arca. De um lado da folha, então, a arca de Noé. Do outro lado da folha, vocês vão desenhar aquele céu cheio de nuvens e alguém descendo de lá, representando a volta de Cristo. E o desenho hoje vai ilustrar exatamente o que nós lemos, que a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus, será semelhante como aconteceu lá na época de Noé, quando aconteceu então o dilúvio. E enquanto as crianças desenham, nós vamos aqui continuar olhando para esse texto, lembrando que Mateus capítulo 24 é aquele momento em que Jesus está conversando com os seus discípulos e ele então fala de algumas coisas que iriam acontecer, referindo-se à destruição de Jerusalém, mais ou menos ali no ano 70. E enquanto ele está falando isso, ele vai usar figuras apocalípticas de destruição, todo um cenário que indicava que Jerusalém seria destruída. E ao mesmo tempo, ou dentro desse mesmo discurso, ele fala a respeito da volta dele, Jesus, do Filho do Homem. É claro que quando Jesus falou isso, ele não quis ensinar para os discípulos e nem deixou registrado para nós que logo após a destruição de Jerusalém, ele voltaria. Mas ao que parece, os discípulos entenderam que seria assim,
que logo depois da destruição de Jerusalém, Cristo voltaria. Portanto, eles tinham lá no coração deles que não passaria a geração deles até que Cristo voltasse. Mas se estamos aqui lendo esse texto, é porque Cristo não voltou. E o que Cristo quis dizer para eles foi exatamente o que, olha, vocês precisam estar preparados, porque assim como a cidade de Jerusalém há de ser destruída, a vinda do Filho do Homem também acontecerá. E os versículos que nós lemos, Jesus, ao conversar com eles, usou um momento da história que todos conheciam e até hoje todos nós conhecemos, que foi aquele momento do dilúvio. O que aconteceu lá no livro de Gênesis foi que o pecado aumentou de tal forma que Deus resolveu destruir a terra. E aí então ele olhou para Noé e viu em Noé um homem justo, um homem de Deus. Então ele fala para Noé, Noé, construa uma arca. Mais ou menos lá na época em que Deus fala isso com ele, Noé tinha 500 anos. Você vê isso lá em Gênesis 5:32. Noé estava com 500 anos e ele então começa a construir a arca. E enquanto ele construía a arca, avisando que haveria um dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, as pessoas estavam vivendo e não acreditando que de fato viria um dilúvio. E claro que isso foi sendo fortalecido, essa distração deles foi sendo fortalecida. Por quê? Porque com 500 anos ele começa a construir a arca e passa 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, cadê o dilúvio? Quando a gente chega no capítulo 7 de Gênesis, versículo 6, nós descobrimos que Noé entrou na arca. E quando ele entra na arca, ele está com 600 anos. Isto é, o tempo em que ele recebeu o anúncio até o dia do cumprimento, que o dilúvio realmente aconteceu, passaram-se 100 anos. E as pessoas automaticamente relaxaram, muito tempo, não vai acontecer absolutamente nada. Por isso elas começaram a viver suas vidas, a tocar suas vidas, a fazer aquilo que lhes dava prazer e esqueceram totalmente da ideia do dilúvio. Porém, o texto aí conta para nós, em Mateus, Jesus vai dizer que elas só se deram conta quando Noé entrou na arca e o dilúvio começou a cair, e aí já era tarde demais. Não dava mais tempo de fazer nada, e aí o Senhor Jesus, versos 40 e 41 de Mateus 24, ele vai usar a ilustração do seguinte: como alguns se prepararam e outros não se prepararam, alguns serão levados enquanto outros serão deixados. E ele usa isso ilustrando, olha, vão estar dois juntos, um vai e o outro fica. Não é necessariamente uma matemática exata, mas a maneira dele ilustrar que enquanto alguns se prepararam e foram, ou irão, outros que não estão preparados, não vão. A mesma coisa aconteceu lá nos dias de Noé. A maioria das pessoas não acreditou. Tanto que somente 8 pessoas entraram na arca e depois também os animais foram colocados na arca. Jesus está mostrando que nós precisamos estar atentos. Não podemos ficar distraídos porque aparentemente está demorando demais. Não podemos viver como as pessoas da época de Noé, que simplesmente tocavam suas vidas desconsiderando o alerta de Deus e principalmente desconsiderando o convite oficial. Olha, entrem na arca agora. Nos nossos dias, não podemos esquecer que Cristo voltará. Não podemos viver como aquelas pessoas viviam, desconsiderando essa verdade. Por quê? Será um evento súbito. Não dará tempo para pensar. Todos os que estiverem preparados irão. Os que não estiverem preparados, não haverá tempo para se preparar. É isso que Jesus está conversando aqui com os seus discípulos. E por causa disso, Jesus vai usar 4 parábolas para explicar, para alertar os seus discípulos que eles deveriam estar vigilantes e estarem preparados para não serem jogados lá no inferno. E aí então ele vai usar 4 parábolas que nós queremos ver com os irmãos, que servem também para alertar a cada um de nós. A primeira parábola é do dono da casa, o dono da casa vigilante. Veja aí os versículos 42 até o 44 de Mateus 24. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isso,
Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. A primeira parábola é do dono da casa que precisa estar vigilante, aguardando o retorno de Cristo. E a ilustração é bem simples, porque a volta do Senhor será como a visita de um ladrão. O ladrão não avisa o momento que virá, mas ele virá. E se o dono da casa não estiver ali, sempre cuidadoso e vigilante, esse ladrão virá, levará coisas da sua casa e então haverá perdas. A mesma coisa para aqueles que não estiverem vigilantes com relação à volta de Cristo. Cristo voltará e haverá perdas. O primeiro alerta de Jesus é usando essa parábola, mostrando que ele virá como ladrão. A mesma ideia que Paulo usou lá aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, que diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A mesma ideia Pedro também vai usar lá em 2 de Pedro 3, versículo 10, dizendo que o dia do Senhor virá como ladrão. A mesma ideia João vai usar em Apocalipse 3:3, onde ele vai dizer que o próprio Senhor Jesus dizendo, virei como ladrão. E também em Apocalipse 16:15, eu venho como ladrão. O Senhor virá na hora que a gente não espera. Por isso, o desafio é estarmos atentos, vigilantes, como dono de uma casa, toma todos os cuidados. E nós sabemos que quando a gente estamos em casa e vamos nos deitar, ou mesmo durante o dia, a gente está sempre mantendo, no mínimo, o portão trancado. Quando vamos deitar, sempre verificamos todas as portas. Para aqueles que têm sistema de alarme, vão lá e acionam o alarme. Ficam de olho nas câmeras de segurança. Sempre vigilantes. Precisamos ter o mesmo comportamento com relação à volta do Filho do Homem. Por quê? Ele virá como um ladrão. Esta é a primeira parábola que Jesus usou para despertar o coração dos seus discípulos e usa para despertar o nosso coração. A segunda parábola é do administrador fiel e sábio, que está aí nos versículos seguintes, a partir do 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou dos outros servos para lhes dar o alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas, se aquele outro, o mau servo, disser no coração, meu senhor demora a voltar, e começar a espancar seus conservos, e a comer e beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e lhe infligirá castigo, e lhe dará o destino dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui uma parábola que pode ser bem aplicada aos líderes, como eu, líderes de comunidade, pessoas que tomam conta, foram colocados por Deus para tomarem conta do rebanho. E observe que este servo que é colocado ali para cuidar dos outros servos, tem a obrigação de dar o alimento no tempo certo. Versículo 45. A função dele é cuidar dos outros servos, dando o alimento no tempo certo. E podemos dizer, dando o alimento certo no tempo certo. E aí então, quando o Senhor dele voltar e o encontrar fazendo isso, olha, ele será muito feliz e com certeza participará, será encarregado dos bens do seu Senhor. Mas há também nesse mesmo texto, aquele servo que recebeu a mesma responsabilidade, cuidar dos outros servos, dos seus conservos, como diz aqui o texto. Mas ele achou que o senhor dele, o chefe dele, demoraria para voltar e está demorando, e aí então ele não alimenta os seus conservos,
ele, na verdade, deixa de alimentar os seus conservos e vai ele comer e beber com os bêbados. Ele vai curtir a vida ao invés de cuidar dos servos. Essa parábola se aplica muito bem aos líderes. Líderes que estão sossegados nos impérios que montaram. Alguns líderes religiosos se acham os donos da igreja, se acham os donos do rebanho, usufruem do rebanho o máximo que podem, tiram do rebanho tudo o que podem, principalmente recursos financeiros, e estão vivendo como se Cristo não fosse voltar, criando então os seus impérios, vivendo no maior conforto e pior, não dando o alimento que o Senhor mandou ele dar para os seus servos. Isso é real. E Jesus, então, quando conversa aqui com os seus discípulos, ele vai usar essa figura. Olha, estes servos que eu coloquei encarregado de cuidar dos outros servos, precisam alimentar os meus filhos, os meus servos. E se não fizer isso, ele vai então ser lançado fora. Para nós hoje, líderes, o alimento que precisamos dar para o povo é a palavra de Deus. Precisamos, nós, homens e mulheres, chamados para o ministério, para cuidar do povo de Deus, precisamos entregar a palavra de Deus, o alimento sólido para o povo. Não é nossa responsabilidade pregar o que o povo quer ouvir, mas sim é nossa responsabilidade pregar, ensinar o que o povo precisa ouvir. E aí fica o alerta para todos nós líderes, precisamos estar atentos, porque o nosso Senhor voltará. E Ele vai cobrar de nós aquilo que Ele deu como missão para fazermos, que era cuidar do seu rebanho, alimentar o seu rebanho e não permitir que o seu rebanho fique lá totalmente raquítico, enquanto nós líderes nos engordamos com aquilo que conseguimos tirar deles. Uma mensagem muito clara, muito direta a todos nós líderes. Não podemos de forma alguma relaxar na missão que recebemos do Senhor por acreditar que Ele está demorando para voltar. Líderes, acordemos. O Senhor está às portas e quando Ele voltar, teremos que prestar contas a Ele. Na verdade, a Bíblia deixa muito claro que aqueles a quem mais foi dado, mais será cobrado. E nós, líderes, estaremos diante do Senhor em breve, porque o Senhor em breve virá. Mas a terceira parábola continua. Agora, Jesus vai usar a parábola das 10 virgens, capítulo 25 aí de Mateus. O texto diz: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou, saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. A ilustração agora das 10 virgens. E o que está por trás dessa ilustração que Jesus usou, os leitores originais, aqueles que ouviram isso primeiramente já entenderam. O que Jesus estava usando como ilustração foi o casamento judaico. O casamento judaico é o que ele usa aqui para falar dessas 10 virgens. O casamento judaico tinha 3 etapas. A primeira etapa era quando o rapaz ia lá na casa da moça e conversava
com os familiares dela. Ele não ia sozinho, é claro, ele ia com seus familiares e mostrava a sua intenção, o seu interesse em casar com aquela jovem. E aí então era feito como que um compromisso. Passado um tempo tinha a segunda etapa, que era o noivado. Também na casa da noiva, eles se reuniam, as famílias se reuniam e tinham o noivado. A partir daí faziam uma série de acertos e o rapaz teria que ir embora, preparar todas as coisas para o casamento. Aproximadamente um ano depois vinha a terceira etapa, que era propriamente dito o casamento. O casamento acontecia. E quando o casamento acontecia, a moça tinha que estar preparada, porque o noivo chegaria em algum momento, normalmente após as 18 horas. No início do dia para os judeus. Então, após as 18 horas, quase sempre à noite, é que ele iria voltar, mas não tinha dia certo. Passado aí um tempo de mais ou menos um ano, ele poderia voltar a qualquer momento. E ele viria com os seus amigos. E aí então, ele iria até a casa da noiva e pegaria a noiva e a levaria em cortejo até a casa dele, dos seus pais, para então lá eles consumarem o casamento. É neste cortejo que tem as 10 virgens, que na verdade eram como se fossem damas de honra da noiva. E elas então acompanhavam, eram moças, filhas de vizinhos ou de parentes ali da noiva, que acompanhavam a noiva. E é sobre essas 10 virgens que o Senhor Jesus está falando. Observe que, apesar de ser usado uma ilustração de casamento, aqui não cita a noiva, só cita o noivo. E as 10 virgens citadas parece estar sendo usadas para ilustrar, não a noiva, mas ilustrar pessoas. E aí eu vou usar uma coisa interessante que a Bíblia fala isso. A igreja é chamada na Bíblia de noiva. Então, aqui as 10 virgens não está representando a noiva. A noiva aqui não é citada. Mas fica subentendido que ela, logicamente, vai casar e está casada com o noivo e ela segue no cortejo. Mas as 10 virgens aqui está representando as pessoas que fazem parte da igreja. Podemos dizer, a igreja vai ser arrebatada, mas pessoas que estão na igreja, muitas ficarão. Na parábola, de novo, é repartido os grupos. Um grupo de virgens eram insensatas, as outras eram prudentes. As insensatas levaram suas lâmpadas, mas não levaram azeite. As prudentes levaram tudo como mandava o figurino. Se fosse à noite que ele chegasse, elas teriam lá as suas lâmpadas, as suas tochas e teria o azeite para alimentar o fogo. Quando ele chega, elas haviam cochilado. A ênfase não está no fato de elas terem cochilado, mas a ênfase está que a hora que ele chegou, elas tiveram que levantar e não tiveram tempo de arrumar nada. Foi só levantar, pegar e sair. Esta é a ênfase que a parábola quer ensinar. As prudentes, como estava tudo pronto, levantaram e saíram. As insensatas levantaram, mas não tinha azeite suficiente. Pedem ajuda às prudentes, mas elas dizem, não tem como. Vocês têm que ir atrás para comprar. E elas então vão comprar. Só que nisso o cortejo chegou ao seu destino, as portas foram fechadas e começou a festa. As insensatas agora estão chegando, tendo comprado possivelmente o azeite. Agora elas estão com tudo pronto, mas agora é tarde demais. Elas chegam, batem na porta, mas a porta não se abre. O noivo diz, eu não conheço vocês. A aplicação para nós é muito simples. Todos estamos dentro da comunidade cristã. Todos nós estamos com a noiva. Mas nem todos seguiremos com a noiva, porque precisamos estar prontos. Não haverá tempo na volta de Cristo. Lembra? Já aprendemos que será um evento súbito. No abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz. Não haverá tempo. Portanto, precisamos estar preparados, como as virgens prudentes. O simples fato de estarmos na igreja, estarmos na comunidade, não significa que participaremos do arrebatamento. O fato até de estarmos ativos, fazendo um monte de coisas, não significa que participaremos do arrebatamento. Na verdade, tem até aquele texto que diz, em que as pessoas dizem, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isto, expulsamos demônios, fizemos aquilo.
E a resposta virá: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. A igreja irá, mas muitos que estão na igreja não irão. Por isso é importante que todos nós estejamos preparados para o retorno de Cristo. A quarta e última parábola é a parábola dos talentos. Olha aí a partir do versículo de número 14 do capítulo 25 de Mateus. Também, de novo, referindo-se ao reino de Deus, à volta do Filho do Homem, é como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um, e saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão mais 5 talentos que ganhei. E o Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão mais 2 que ganhei. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o seu senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei? Devias então entregar meu dinheiro aos banqueiros e, ao voltar, eu o teria recebido com juros. Tirai dele o talento e entregai-o ao que tem 10 talentos. Pois a todo o que tem mais lhe será dado e terá com fartura. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. 3 servos, 2 que eram bons e fiéis e 1 que era mau e preguiçoso. Talento, em torno aí de 25 a 35 quilos de prata. Normalmente a gente tem na nossa ideia, quando usa essa palavra talento, aquelas habilidades naturais que nós temos. Alguns têm habilidades em uma área, outros em outra área. Alguns têm habilidade motora, então são rápidos para fazer algumas coisas, enquanto outros têm uma habilidade artística. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando de algo de valor, de bens. E um talento, então, seria em torno disso, de 25 a 30 quilos de prata. Um recebeu 5 talentos, o outro recebe uma outra quantidade, e houve aquele que recebeu 1. Os 2 primeiro foram lá e negociaram e conseguiram dobrar aquilo que haviam recebido inicialmente. E quando seu senhor voltou da viagem, depois de muito tempo, eles foram elogiados. Porém, aquele que recebeu 1 talento, ele considerou aquele talento, que era em torno de 25 a 35 quilos de ouro, de prata, melhor dizendo, ele considerou aquilo sem valor. Sabe quando alguma coisa não tem valor? E mais do que isso, ele enterrou. A gente enterra coisa morta. E esse servo não considerou nem um pouco o valor daquilo que lhe foi colocado na mão. Simplesmente, isso aí para mim não vale nada. Enterrou, e quando o seu senhor chega, ele começa a usar uma série de... até tem uma postura, né? Eu sei quem é o Senhor. Enquanto os outros que foram bons e fiéis, simplesmente chegaram: olha, o Senhor me deu tanto, eu fui lá e consegui mais tanto, aqui tudo é teu.
E os dois primeiros fizeram isso. Agora o último não. O último ensaiou todo um negócio simplesmente para dizer, olha, o que o Senhor me deu, para mim não fez valor nenhum, não tem valor nenhum, tanto que eu enfiei lá debaixo da terra e já tirei só agora para entregar para o Senhor. Está aqui o que é teu. E aí então ele é chamado de servo mau e preguiçoso. A ideia que a gente pode aplicar isso aqui, a salvação é aquilo mais precioso que nós recebemos. Mas parece-me que quando a gente fala de talentos, nós podemos aplicar para a questão dos dons espirituais. O Senhor tem dado para nós algo de muito valor, que são os dons espirituais. O apóstolo Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Ele vai falar, por exemplo, do dom do pastorado. Aqueles que têm o dom de ensino são mestres, aqueles que têm o dom da profecia, que têm a habilidade de extrair da palavra de Deus lições para a nossa vida, conseguem explicar bem a palavra de Deus e pregam. Então, essas são as pessoas que têm o dom da profecia. Tem aqueles que têm o dom da misericórdia, tem aqueles que têm o dom do encorajamento, tem aqueles que têm o dom da liderança, tem os que têm o dom de evangelizar, o dom de interceder. Cada um de nós tem pelo menos um dom espiritual. E qual é a ideia? Enquanto Cristo não volta, eu preciso colocar os meus dons em prática. Eu preciso trabalhar. Se eu sou um evangelista, precisa ir pregar o evangelho. É claro que todos têm que pregar o evangelho, mas o evangelista, ele tem essa capacitação dada por Deus. Se eu tenho dom de liderança, tenho que exercer a liderança. Vou liderar, vou fazer aquilo que o Senhor quer. Se eu tenho o dom do pastorado, vou cuidar de pessoas, mesmo não tendo o título de pastor. Mas se eu tenho esse dom, vou fazê-lo. Se eu tenho o dom de ensino, vou ensinar. Se eu tenho o dom da misericórdia, vou exercitar isso cada vez mais. O que não se pode fazer é enterrar os dons. Mas de repente você pergunta, mas como que eu vou saber quais são os meus dons ou qual é o meu dom? Primeiramente é a Bíblia. Você lendo a Bíblia, você vai ser instruído pelo Senhor e você vai entender que tem uma capacidade dada por Deus nesta ou naquela área. Primeira coisa é ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia, releia a Bíblia. Não só os textos selecionados sobre dons espirituais, mas leia toda a Bíblia, porque toda a palavra de Deus é inspirada por Ele. E ela é útil para a instrução, ela é útil para o ensino. Para quê? Para que você aprenda sobre os dons espirituais e perceba quais são aqueles que Deus deu a você, de acordo com a sua capacidade. Segunda coisa, você deve estar disposto, aberto a trabalhar, a servir na comunidade. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que não temos capacidade para alguma coisa, mas a igreja é usada por Deus para enxergar em nós aquilo que nós mesmos não enxergamos. Então, quando receber um convite, diga sim. E se no meio do caminho percebeu que não é, vai lá e conversa com o seu líder e diga assim, olha, eu estou percebendo que não é tanto isso. E ele vai te ajudar a encontrar, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer, ou aonde o Senhor quer usar você. Mas o que não se pode fazer é enterrar os nossos dons espirituais. Não podemos enterrar os nossos dons. Enquanto Cristo não volta, precisamos trabalhar para Ele e fazer, digamos assim, render o nosso talento. Se eu tenho o dom de ensino, eu preciso ensinar. E muitas pessoas vão ser abençoadas, edificadas, salvas por meio do ministério que eu realizo. Se você tem o dom da misericórdia, muitas pessoas serão ajudadas e verão Cristo por meio da tua vida e poderão crer em Cristo por meio do ministério que você realiza. Se você tem o dom do encorajamento, que envolve aconselhamento, que envolve exortação, muitos vão ser exortados, encorajados por você e vão ver Cristo na tua vida e vão passar a seguir Cristo. Se você tem o dom de evangelismo, vai evangelizar. E muitas pessoas no corre-corre do dia vão ouvir aquela palavra direta a respeito da salvação, vão crer em Jesus e vão ter a vida transformada por meio do seu ministério. Todos os ministérios, todos os dons espirituais são usados pelo Senhor para que pessoas sejam edificadas e salvas. Por isso não podemos enterrar o nosso talento. Não podemos viver como as pessoas viviam nos dias de Noé. Por quê? Porque a vinda do Filho do Homem será ou se dará à semelhança dos dias de Noé. Em outras palavras, meus irmãos, minhas irmãs,
Precisamos acordar, porque Cristo está voltando. E neste processo, precisamos estar alertas, vigilantes, como o dono da casa. Precisamos ser líderes fiéis, como aquele líder fiel que alimentava corretamente os seus conservos. Precisamos estar prontos, assim como aquelas virgens prudentes. Precisamos ser servos bons e fiéis, que usam os seus talentos e produzem cada vez mais para a glória de Deus. Mas tudo isso começa com o crer em Jesus. Se você ainda não creu em Jesus, você precisa crer em Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Ele, deixar que Ele seja o Senhor da tua vida para que então você seja salvo. E se você já é salvo, continue na caminhada firme com o Senhor, crescendo cada vez mais em santidade, para que quando Ele voltar, você simplesmente levanta e siga com Ele para toda a eternidade, com Ele lá no céu. Nossa oração, nosso desejo é que todos nós estejamos prontos para este maravilhoso dia em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Pai, pelo teu alerta a cada um de nós. O Senhor há de voltar e deseja que estejamos prontos. Ao olharmos para estas parábolas que o Senhor contou aos seus discípulos, isso nos ajuda a colocar a nossa mente no devido lugar para então vivermos aguardando o retorno do Senhor Jesus. Que os nossos irmãos, todos nós, possamos estar prontos para o dia em que o Senhor retornar, para que então estejamos com o Senhor no céu para toda a eternidade. Muito obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, a tua semana, e aqueles que fazem parte do nosso grupo do WhatsApp podem mandar para lá a sua mensagem, tempo de adoração a Deus, de louvor, de comunhão. Crianças, mandem também os desenhos. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.